Saudações sustentáveis, pessoal. Aqui é o professor Paulo Vieira e dando continuidade no conteúdo sobre saneamento básico na disciplina URB 121 Sistemas Urbanos, nós vamos destacar aqui neste vídeo o subsistema de esgotamento sanitário. Neste subsistema, nós vamos então tratar de alguns elementos como os componentes do subsistema de esgotamento sanitário, estimativas de custo de implantação e o panorama dos serviços de esgotamento sanitário. Em relação ao custo de diária urbano, eu gostaria de destacar que esse tema, esgotamento sanitário, ele terá aí uma abordagem bem específica dentro da matriz curricular, com algumas disciplinas contribuindo para a capacitação nessa área. E nós temos uma disciplina especificamente para projeto, para pensar em operação desses sistemas de esgotamento sanitário, que é a URB 225, que inicialmente ela consta no 9º período da matriz curricular. No entanto, a gente está estudando aí a possibilidade dela passar para o 8º período do curso. Nós temos outras disciplinas que virão anteriormente a sistemas de esgotamento sanitário, a URB 225, que são, eu destaco aqui duas, principalmente, a URB 140, que é mecânica dos fluidos, no 4º período, e a URB 221, que é hidráulica aplicada no 5º período, que contribui aí diretamente com a física do escoamento do fluido aqui, no caso em questão, essa água aqui residuária, ou esgoto, que nós então iremos trabalhar a hidráulica, o transporte desse fluido. Então, são duas disciplinas muito importantes do ciclo básico que aí trazem esse subsídio de formações aí, de capacitação para essa disciplina URB 225. Pois bem, lembrando aqui alguns propósitos de saneamento básico, de forma geral, como promoção da saúde e a proteção do meio ambiente, a promoção social, e o desenvolvimento econômico. Lembrando que o saneamento é um importante componente do urbanismo, eu destacaria esses dois propósitos iniciais aqui, mais relacionados ao tema que hoje, É lógico que quando a gente fala de promoção à saúde pública, a gente acaba também remetendo aí esse aspecto social. A saúde pública está nessa compreensão do aspecto social, mas trazendo a promoção da saúde como um elemento principal aqui do saneamento. E aí, no caso específico do esgotamento sanitário, além desse, nós vamos ver também a questão da proteção do meio ambiente como os dois mais importantes aí. Então, o fato de estarmos coletando, encaminhando para tratamento e depois fazendo o lançamento dessa água residuária de forma tratada e no local adequado, ela então evita a poluição do meio ambiente. Então, o tratamento de águas residuárias é um elemento importante para pensarmos em despoluição dos nossos corpos hídricos, principalmente dentro do continente, os corpos hídricos superficiais, e os rios, os córregos, que inclusive muitas vezes servem de mananciais aí. Então, essa despoluição passa pela o tratamento, aí, um encaminhamento correto do esgotamento sanitário. Trazendo aqui uma importância bem direta, evidente, sobre essa questão do esgotamento sanitário, essa figura traz aqui para a gente um gráfico, que tem aqui uma relação de número de internações por milhões de pessoas pelo percentual da população com acesso ao serviço de coleta de esgoto. Então, aqui vai aumentando o percentual, à medida que a gente aumenta o percentual, a gente observa diretamente que o número de internações por milhões de pessoas, ela vai diminuindo. Então, é bem assim, direto e evidente. Então, na medida que a gente vai retirando o esgoto de contato com a população, a gente observa que, no caso dessas internações, são
relacionadas a internações gastrointestinais aí, e geralmente elas estão, né, bem relacionadas com essa contaminação aí, pelo esgoto diretamente ou através, né, de uma doença de veiculação hídrica, né? Então, essa né, é o resultado direto, né, dessa questão aí do esgotamento sanitário com a promoção da saúde pública. E aí, a gente entrando agora um pouco nos componentes, né, essa parte física e como funciona essa parte física do esgotamento sanitário, a gente vai ver então algumas informações daqui em diante. O conceito, né, de esgotamento sanitário vem aí como conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados à coleta, tratamento e disposição sanitariamente adequada dos esgotos sanitários. Os benefícios, né? Melhorias das condições sanitárias locais, conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação, eliminação de problemas estáticos aí, né? E redução de recursos no tratamento de doenças. Nós vemos aí em destaque alguns aspectos quantitativos e qualitativos, então, que vai nos direcionar para a solução aí, né, daquele problema ali em relação ao esgotamento sanitário. Então, cada localidade, cada cidade, ela tem uma característica, então a seleção de alguma tecnologia, de alguma forma de resolver o problema, né, ela vai passar por essa análise quantitativa e qualitativa, que nós vamos ver algumas informações a respeito. Reforçando aqui, então, alguns propósitos diretos, né, diretamente ligados ao sistema de esgotamento, né, evitar a poluição do solo, dos mananciais, evitar o contato dos vetores com fezes, então, né, principalmente insetos aí, que possam, né, e alguns protozoários também, que possam, então, transmitir, né, levar essa doença, né, levar esse agente contaminante, né, para as pessoas, né, proporcionar a promoção de hábitos higiênicos na população e promover aí o conforto e atender, né, o senso estético. Aspectos diretamente envolvidos, né? Nós temos aqui alguns, como, por exemplo, o aumento da vida média do homem pela redução da mortalidade em consequência da redução dos casos de doenças, né? Aí falando de doenças de veiculação hídrica, promovida aí devido a essa falta, né, de saneamento adequado, aí aqui agora mais especificamente na questão do esgotamento sanitário, né, levando à contaminação da água aí e do ambiente, né? Outros aspectos, como diminuição das despesas com tratamento, né, evitáveis, redução do custo do tratamento da água de abastecimento pela prevenção da poluição dos mananciais, né, então fica mais barato, né, a gente prevenir aí né, uma poluição do manancial devido a um lançamento de esgoto do que tratar esse manancial, né, inclusive tem alguns poluentes que vem pelo esgoto sanitário, né, pelo esgoto das cidades, não somente o esgoto doméstico, mas o esgoto de outras atividades que a gente tem na cidade, não considerando aí o esgoto industrial, mas o esgoto, né, das atividades humanas ali, não diretamente para a produção de produtos, né? Então, assim, alguns elementos nesse esgoto, por exemplo, né, fármacos, né, alguns traços daquilo que a gente consome, né, que inclusive eles geralmente não são aí passíveis de ser tratados no sistema clássico de tratamento de água, né? Então, quando a gente capta a água do manancial para poder usar no abastecimento de água, né, da cidade. Então, o sistema clássico de tratamento de água nosso, ele geralmente não tem ali etapas, né, ou tecnologias que conseguem remover também da água esses poluentes aí mais persistentes, que são inclusive, né, conhecidos, né,
como, por exemplo, os fármacos todos que a gente elimina na água, né? Através das nossas, né, fezes, urinas, e aí a gente então não consegue remover isso aí do sistema de tratamento. Então fica mais, né, convencional. Então a gente precisa de implementar técnicas mais sofisticadas, soluções mais avançadas, que naturalmente vão demandar mais recursos. E então, né, isso aí o tratamento fica mais caro do que se a gente tratasse o esgoto e encaminhasse de forma segura ele, né? Então, assim, contribui também com, por exemplo, o controle da poluição de praias, de locais para recreação com o objetivo de promoção do turismo. A gente tem toda uma normativa, toda uma regra em termos de qualidade da água, que a gente fala de balneabilidade, para, né, esse tipo de uso, que é o uso recreacional, né, no caso de praias e rios, lagos, né, esses ambientes naturais aí que recebem, né, esse tipo de atividade, né, de recreação. Então precisa de ter uma qualidade mínima também, né, necessária para, né, o ambiente não transmitir doenças para as pessoas. E aí, né, o controle da poluição através do tratamento de esgoto entra também nessa questão, assim como também a preservação da fauna aquática, né, especialmente aí os criadores de peixe. Então, a poluição do esgoto das cidades, o esgoto sanitário, o esgoto doméstico, ele causa uma deterioração na qualidade dessa água do rio, do manancial ali, do córrego, a ponto de eliminar, né, a biodiversidade ali, porque ela cria, né, uma instabilidade, né, no sistema e aí, por exemplo, ela deteriora o sistema, né, a qualidade da água ali, com um elemento básico, por exemplo, para espécies aquáticas como peixes, né, que é o oxigênio. Então, as bactérias que vão consumir ali todo aquele esgoto devido que a gente, né, constitui, né, nessa água, então vai consumir esse oxigênio que tem na água do rio e aí vai impedir então de ter, por exemplo, a presença de peixes ali. Então, inclusive é um dos motivos de mortandade de peixes, né, em rios, em locais onde são, né, poluídos aí com esgoto. Vamos ver destacar alguns elementos conceituais aqui. Então, por exemplo, classificação dos esgotos, né? A gente tem o esgoto doméstico, que é aquele gerado em residência, né, e semelhantes aí, então, nas nossas habitações de forma geral. Nós temos o esgoto não doméstico, resultante das atividades produtivas ou de processo de indústria, de comércio ou prestação de serviço. Então, ele pode ocorrer também dentro do nosso ambiente urbano, dentro da cidade, né? Nós temos aí uma parcela que é a infiltração, né, que é aquela parcela devido às águas do subsolo que penetram as tubulações. Então, pode, né, chegar nas tubulações de esgoto uma parcela aí que não é oriunda do esgoto doméstico, não é oriunda do esgoto não doméstico, quando essa rede de esgoto recebe, né, esses dois tipos aí, que é essa água, né, que tem no solo ali, essa água de chuva, né, que penetrou no solo, e aí devido à tubulação ela ser seccionada, a gente tem, né, as conexões de uma tubulação com a outra, e com o tempo aquilo ali vai se deteriorando, então abre a possibilidade de ter infiltração na rede, né, e aí pode ter essa água aí, né. Então o esgoto sanitário, ele vai ser então constituído do esgoto doméstico, né, daqueles das residências, das nossas habitações, do esgoto não doméstico, aquele, né, gerado aí em atividades industriais, comerciais ou prestação de serviço, né? Então, por exemplo, de um lava-jato, e a parcela ali que é da infiltração, né? Então, uma quantidade de água que pode, né, que vai infiltrar ali devido a essa conexão da tubulação, que é uma água, né, que está no solo, né, uma água pluvial que infiltrou. Uma outra informação importante que são as características qualitativas, né? Então, essa poluição das águas, né? O que seria, né? A gente conceitua aí como adição de substâncias ou de formas de energia que direta ou indiretamente alteram o equilíbrio e as condições de qualidade da água.
que seria os agentes poluidores, né? Então, são essas águas residuárias urbanas e industriais e águas pluviais, né, que escoam nessas áreas urbanas ou áreas agrícolas, pastoris aí, carreando, né, naquilo que está disposto ali nas superfícies por exemplo, da cidade, né? Então, a gente vai liberando vários tipos de resíduo na superfície da cidade. Então, no pavimento, na rua, na calçada. Então, a gente vai liberando ali resíduos, por exemplo, de veículos, né? Então, combustível, resíduos aí de pneu, e das nossas atividades como um todo, né? Então, a água de chuva vem, lava aquilo tudo, então nessa situação ela acaba então se contaminando aí com esses agentes, né, essa poluição presente, né? Constituintes aí da poluição, né? Então o que de fato constitui a poluição na água, né? São os sólidos, suspensão, matéria orgânica, biodegradável não, nutrientes, organismos patogênicos, metais pesados, sólidos inorgânicos. Então, são elementos físicos, químicos e microbiológicos que vão, né, adicionar ali na água elementos que não estavam presentes anteriormente, né? Então, ele acaba, né, contaminando a água com esses elementos. É interessante a gente entender essa composição dos esgotos, né? Geralmente ele tem uma composição de quase que na sua totalidade, né? Então 99,9% daquele esgoto é água e 0,1% é sólidos. E nesses sólidos tem esses, né, esses elementos contaminantes aí que a gente, né, pretende removê-lo com o tratamento de esgoto para não contaminar, né, o manancial, o local onde que a gente vai disponibilizar, né, o tratamento, a água tratada. Aspectos quantitativos, né, que nesse primeiro momento seria interessante a gente destacar, né, para já despertar essa informação aqui no futuro profissional, né, da engenharia urbana, seria, né, essa cota per capita, né, de esgoto que a gente tem, né, então, que gira em torno aí de 80% daquele volume de água que a gente consome no dia, né? Então, uma cota de cada pessoa aí, né, de contribuição de esgoto, a gente poderia fazer, né, uma relação com esse consumo de água, né? Então, se eu consumo aí em torno de 100 litros de água por dia, tende a ter aí uma geração de esgoto dessa água que eu consumi em torno de 80%. Então, de 100 litros eu estaria contribuindo aí com 80%. Os outros 20% não retornaria diretamente, né, como esgoto sanitário, que eu posso estar utilizando essa água de uma forma que ela vai se filtrar, né, no solo, então, por exemplo, na jardinagem, ou ela evapora, por exemplo, fazendo algum alimento, né? Então, esses 20% a gente considera como uma água que não retornaria, né, como esgoto. Nós temos também uma vazão de filtração, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente, né, que é aquela vazão que, né, aquela água que vai infiltrar aí na rede, né? Então a água, né, que está no solo, né, provinda aí da água de chuva. E temos também uma vazão industrial, né, que seria uma vazão de esgoto, né, essa quantidade de esgoto gerada a partir de algum processo industrial. Então, por exemplo, da fabricação de refrigerante, né, a gente gera uma parcela de efluente, uma indústria de laticínio, então a gente vai gerar também um efluente. Todo processo industrial gera algum tipo de efluente. É raríssimos os casos que não gera esse efluente, que seria um esgoto, né? E aí a gente vendo alguns elementos para o planejamento, né? Então, essa figura traz para a gente aqui uma representação da bacia, né? De uma área, né, urbanizada, né? Então, são as rotas do uso e disposição da água. Então, a gente observa inicialmente aqui, né, nessa área urbana, né, ou nessa área urbanizada, a gente então tem uma captação de água, né,
de uma água de algum manancial, então, por exemplo, aqui de um corpo hídrico, né, de um córrego, de um rio, né, uma água superficial, que passa pelo tratamento de água, né, e depois vai para o abastecimento, né, na cidade, né, aquela linha que a gente apresentou lá no sistema de abastecimento de água na aula anterior. Essa água, então, é utilizada, né? E aí ela vai, parte dela, como nós falamos anteriormente, vai ser, vai então constituir os esgotos, né? Os esgotos sanitários aqui dessa área urbana, né? E aí então a gente tem a rede de coleta, né? Para coletar esses esgotos, né? E aí nós vamos encaminhar ele, né? Para uma estação de tratamento de esgoto. A gente está vendo aqui, né? Algumas opções, né? De linha, né, para o tratamento de esgoto. Então, tem a rede coletora, né, que encaminha então para a estação de tratamento de esgoto, né, que aí ela é encaminhada para um manancial, né, ou mesmo ela pode ser utilizada como reuso. Então, depois que a gente trata, para alguns usos aí, né, então, por exemplo, para irrigação de algumas colheitas aí, de algumas, né, algumas colheitas a gente pode utilizar de forma, né, adequada, né, essa água de reuso. Tem outras também formas, né, de reuso, né, então, para depois, então, a gente, né, utilizar como água aí, né, parte, não só água, né, para irrigar né, a colheita ali, para irrigar a cultura, né, mas também como uma água que ela está rica em nutrientes. Então, né, o esgoto ele possui os nutrientes que a gente consome, a gente vai liberar eles, né, através das nossas excretas, e aí o tratamento de esgoto ele remove, né, nesse caso do reuso, alguns micro-organismos, né, a parcela aí dos elementos patogênicos, e ficando então principalmente esses nutrientes, né, que nós liberamos, né, e que pode contribuir aí com a cultura, né? Lembrando que o fósforo, o nitrogênio são importantes elementos aí da agricultura, né? Do cultura nosso, do plantio, e aí ele está presente no esgoto. Então, né, essa água vem uma água, né? Com esses nutrientes, então pode ser utilizado. Ainda o reuso, né? Principalmente o reuso agrícola, ele é pouco utilizado, né, e vem sendo normatizado, mas ainda, né, a forma convencional que a gente tem é o tratamento, né, posterior ao tratamento do esgoto convencional, a gente caminha então para um rio, um manancial. Um outro elemento também, pensando nesse planejamento, né, do esgotamento sanitário, e aí pensando, né, em relação à forma de conduzir, eu destaco, né, essa questão que o esgoto, diferentemente do abastecimento de água, ele vai ser escoado aí, por gravidade, né? Então, o escoamento das redes, né, de esgoto, né, ela predominantemente no Brasil, né, ela é realizada, né, dessa forma de escoamento que a gente chama na hidráulica de escoamento livre, né, de conduto livre, onde a gente, né, promove através, né, da gravidade e, né, levando em consideração as diferenças de altura entre um ponto e outro, né? Então, para ocorrer então esse deslocamento do fluido, né? Então, ele não está sob pressão, a tubulação, né, de esgoto ela não está toda, né, cheia com pressão, pode ocorrer algum momento que ela fica toda cheia, mas ela não é projetada para operar dessa forma. Principalmente pode ocorrer isso quando recebe água de chuva, então naquele momento que a chuva, né, consegue entrar na rede coletora, nós vamos ver sobre isso, onde não é o mais adequado para a nossa, né, realidade, tendo em vista aí o volume de chuva que a gente tem, né, principalmente na região sudeste, né, a gente tem na região norte também, não chove bastante, né? Alguns pontos da região sudeste não chove tanto, mas ainda assim é um volume considerável para a gente poder tratar água de chuva com água de esgoto. Então, esse é um dos motivos da gente, né, trabalhar, né, com o conduto livre, né,
para evitar, então, essas tubulações maiores que a gente deveria ter. Mas, né, então, o escoamento ocorre né, por gravidade, é um escoamento livre, que a gente denomina aí, utilizando aí em torno de 75% do diâmetro da tubulação. Então, quando a gente vai projetar lá, né, qual que é o diâmetro da tubulação para coletar o esgoto daquela área, né, daquele bairro, daquela cidade lá. Então, a gente vai calcular em função da quantidade, né, de esgoto que vai receber naquele trecho e também em relação à velocidade que a gente vai conseguir proporcionar, que vai ser em função das diferenças de altura, né, do início ao fim do trecho. E aí a gente vai planejar, né, para esse conduto aí, essa tubulação, funcione, né, de uma forma, né, máxima aí, até 75%, né, da sua seção aí. Então, ela funcionando com essa folga, nós vamos ver, né, alguns motivos para isso, motivos aí que vão desde evitar, né, ela trabalhar com seção plena devido aos sólidos que, né, comumente encontra-se, né, então para evitar entupimento da tubulação, deterioramento da tubulação devido, né, à fricção, né, desses sólidos no interior da tubulação, e também evitar aí, né, que os gases gerados aí, né, ao longo do tempo que o esgoto fica na tubulação até sair, né, chegar na estação de tratamento de esgoto ou, né, diretamente no manancial, gere algum problema devido a essa pressão, né? Então, a gente evita, né, também para não ter pressão na rede, aí ali uma água, né, uma água suja, né, essa água residuária, ela também pode gerar esse gás aí durante o percurso, que pode então ajudar no rompimento dessa tubulação quando esse gás está sob pressão, né? Ainda mais em locais que esquentam muito, e aí a tendência é o gás querer sair, né, as ligações aí entre uma tubulação e outra. É necessário que as tubulações sejam implantadas com declividades adequadas para o escoamento em gravidade e arrasto de sólidos, o que eu falei anteriormente. Falando um pouquinho sobre essa outra etapa, né? Então a gente tem a primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário, que é coletar esses esgotos, né? Depois a gente tem a etapa de tratamento, né? Então, esses tipos de sistema, né, de esgotamento, ele vai passar então por um sistema ou individual ou coletivo, né? E aí, a gente visando aqui o sistema coletivo, que é esse de uma área urbanizada, de um bairro, de uma comunidade, da cidade, né? A gente pode trabalhar com ele de duas formas, ou o sistema sendo unitário ou sendo separador. E aí o sistema separador, ele vai ser um sistema convencional, pode ser um sistema convencional ou condominal. Mas destacando aqui uma diferença entre o sistema unitário e o sistema separador, a gente coloca, então, né, a diferença básica é que o sistema unitário vai transportar lá dentro, né, da sua rede, e depois vai ser tratado, né, também quando passa pela etapa do tratamento, da água pluvial com a água do esgoto, né, que a gente gera. Então, esse sistema unitário é uma rede só que recebe essas duas águas no ambiente urbano. A água de chuva, quando é escoada, né, e aí ela vai ser encaminhada para ali, através das bocas de lobo, né, das ligações, e o esgoto sanitário nosso, o esgoto domiciliar. Então, uma rede que recebe tudo, né? E aí, como eu falei anteriormente, né, o Brasil, um país, né, principalmente algumas regiões do Brasil que chove muito, esse tipo de sistema é evitado, porque ele demandaria uma rede muito maior do que a gente tem aí, tanto para uma rede de esgoto e uma de drenagem, né, e ainda mais demandaria para a gente muito mais recursos para tratar esse volume todo de água em uma estação de tratamento de esgoto, né? Então, o sistema clássico que a gente trabalha no Brasil, na maior parte, né, das cidades, nos ambientes urbanizados aí, é o sistema separador. Então, a gente vai ter lá
uma rede para água pluvial e uma rede para os esgotos aí sanitários. Então, duas redes, né, independentes aí, do início ao fim, né? Então, da coleta, né, de cada uma até a disposição final, e sendo que o esgotamento sanitário no Brasil, né, normatizado, exigido aí é o tratamento. Água pluvial ainda não. E dentro desse sistema separador, né, onde a gente vai ter uma rede para cada um, né, uma rede para água pluvial e outra para o esgotamento sanitário, a gente pode ter um sistema que é o convencional ou o condominal, né? Então, esse convencional, onde a gente vai coletando, né, o esgoto de todas as localidades, né, e aí encaminha para o mesmo local, ou o sistema condominal que funciona só naquela determinada localidade ali, né? Então ele coleta a água e coleta o esgoto, né, de uma determinada localidade, né? Então, por exemplo, pode ser um bairro afastado, pode ser um loteamento fechado, né? E ali ele, inclusive, faz a etapa da rede coletora e do tratamento, né, de forma conjunta ali, né? Então fica único ali. E o sistema convencional, que é esse que a gente, né, vai coletando a água, né, de todas as regiões da cidade, né, coletando a água, que eu digo, o esgoto, né, até levar para um ponto ou mais pontos aí de tratamento ou de lançamento diretamente no rio. Então, fazendo então mais um destaque sobre esses tipos de sistema que a gente tem, né, no país, né, um sistema separador absoluto, né, onde a gente está vendo aqui na figura, né, então a gente tem aqui, olha, rede coletora de esgoto, né, está sendo representada aqui por esse trecho, né, rede coletora de água pluvial, pelo essa outro trecho aqui, né, e aí cada um, né, coletando e encaminhando de forma separada, né? Observando aqui que a rede coletora de esgoto sanitário, ela vai então passar por uma estação de tratamento, né, para depois ser encaminhada no corpo receptor, que muitas vezes pode ser o mesmo corpo receptor que a água pluvial, né, que gerou todo esse escoamento superficial na cidade, também foi encaminhada, né? Então pode, né, ocorrer isso, né, do mesmo corpo receptor receber aí esses mananciais, né, essas águas, melhor dizendo. Então, só para poder destacar, a gente então trabalha com um sistema separador absoluto dessa forma, né? A gente pode ter também ocorrendo um sistema separador parcial ou misto, que alguns trechos de rede a gente pode receber de forma planejada ou não a água pluvial, né, em alguns trechos da rede coletora de esgoto. Isso ocorre muito quando não é planejado, com as ligações irregulares. Ou então a gente pode ter um sistema unitário, que, né, assume, né, o transporte conjunto aí, da água pluvial com a água de esgoto no mesmo conduto, que é o que a gente, né, evita na nossa condição aqui. A gente observando aqui, então, alguns elementos constituintes dessa etapa de coleta, né, do esgoto, né? Então a gente tem alguns elementos aí, né, parte dessa infraestrutura como poço laminar, né, ou, né, um local de inspeção e ramal predial. Então é que vai fazer, né, essa conexão com a gente, com a rede coletora, que é aquela rede que passa na nossa rua, né? Então a gente tem, né, uma rede coletora que passa no interior da rua, né? E aí a gente então tem esse poço laminar e o ramal predial. Então essa tubulação que liga da nossa casa à rede, né, que passa na nossa rua. E aí, geralmente, a gente tem, então, essa caixinha de inspeção, que é chamada aí de poço laminar, parecida, assim, de uma certa forma, com a caixa de gordura, que fica instalada ali na calçada, geralmente na calçada, para, então, fazer alguma inspeção, né? Ela não tem a função da caixa de gordura, mas eu quis dizer no sentido assim, das dimensões dela, né? Então é uma coisa parecida com aquilo ali, no sentido aí de fazer então a conexão da nossa
do efluente, né, gerado na nossa casa, da instalação hidráulica ali predial, né, de esgotos da residência, né, do prédio, com a rede coletora pública que passa na rua. Então, a gente não tem esse ponto aí que serviria de inspeção. A gente tem esse coletor secundário, que passa no interior das ruas, tem o coletor tronco, né, que vai juntando aí, né? Então, por exemplo, aqueles que passam em vias maiores, em avenidas, então que vai recebendo esse esgoto dessas ruas, né, que estão no interior ali de um bairro, por exemplo, né? Então tem o coletor tronco que vai recebendo, né, dessas ruas, né, esse esgoto que foi coletado, né, então dessa ligação predial. Então aqui, por exemplo, na figura a gente vê um lote, né, com uma edificação, e aí tem a ligação predial nesse coletor secundário. Então esse coletor secundário vai, né, recebendo, né, as ligações, né, esses despejos todos aí das edificações da rua, até, né, encaminhar para esse coletor tronco. Então a tubulação vai aumentando, né, porque ele vai recebendo mais esgotos aí nesse coletor tronco. Então a gente tem também um outro elemento, né, nessa rede de esgoto, que é o posto de visita, o PV. Ele é utilizado aí para a gente então fazer essa conexão de uma rede com a outra, né? Então a gente está vendo aqui essa rede secundária, né, de menor diâmetro, ela ser conectada aqui com essa rede tronco, essa rede maior, né, que vai então encaminhar para um interceptor. Mas o posto de visita vai ajudar a gente nesse sentido, de fazer essa conexão, e também ajudar ali no ponto de inspeção, de limpeza, desobstrução e tudo mais. E aí a gente tem então um outro conduto, né, nesse sistema, né? Então a gente vai, né, agregando aí as redes coletoras nos coletores troncos, que vão então caminhar para um interceptor de esgoto, então, que é uma tubulação que vai evitar que esse esgoto seja encaminhado para um corpo receptor, para o manancial, né? Então, a gente então vai margeando esse manancial, que é a cota mais baixa ali daquela bacia, então, geralmente, e aí a gente, ao invés de encaminhar essa rede diretamente para o manancial, então a gente intercepta isso e vai levando, né, nessa área, né, nessa localidade aí, vai seguindo, né, margeando o córrego nesse ponto mais baixo. Então a gente vai ganhando esse deslocamento por gravidade aí, devido a essa diferença de altura. Então, né, vai seguindo, né, esse caminho que a água vai tendo, né, então em termos de desnível do terreno, e a gente vai então levando dentro dessa tubulação até a estação de tratamento de esgoto, né? Então a gente pode ter um ponto, né, dessa estação, né, dessa rede, melhor dizendo, que possa, né, precisar de uma estação elevatória de esgoto, né? Então o que seria isso, né? Seria uma instalação que aí naquele ponto onde que o emissário ou o interceptor chegou, ele não tem mais condições de deslocar pelo esse desnível do terreno. Então, às vezes tem ali, né, uma obstrução, tem um morro, tem uma travessia, né? Então tem um ponto mais alto ali naquele trecho. E aí, então, a gente precisa de usar, então, a energia elétrica para gerar a energia mecânica, né? E ter essa energia hidráulica aí para bombear esse esgoto, né? Então, a gente bombeia esse esgoto nesses pontos mais baixos, né? Para pontos mais altos, onde a gente vai querer encaminhar. E aí, então, a gente chega na estação de tratamento de esgoto, né, para depois ser encaminhada da estação para o manancial através de um emissário, né? Então, tem essa tubulação que encaminha, então, para o manancial. Então, depois da estação, que é o emissário. Vendo aqui, observando aqui alguns elementos constituintes, né, ainda, o ramal predial, composto de inspeção e rede coletora, né, aqueles elementos iniciais, né? Então a gente tem lá dentro da edificação, né, esse ramal, né, que vai então conectar com a rede coletora, e aí a gente tem essa caixa de inspeção
essa caixa, né, de passagem aí para servir, né, de ponto ali de desobstrução, de qualquer manutenção. Nessa outra figura a gente vê isso, e o destaque é que não devemos, então, né, nem lançar resíduo sólido na rede de esgoto, né, porque a rede de esgoto não foi projetada, principalmente em termos de tamanho, de diâmetro, de volume, né, para transportar resíduos. Então, esse é um dos motivos de obstrução, né, devido a esse lançamento né, na rede aí, de resíduos que vão, então, acumulando ali dentro e até, né, levar, né, uma obstrução completa e ter esse extravasamento do esgoto, né? E a outra situação é que a gente vê bem claro aqui nessa foto, nessa figura, né, que a água de chuva e esgoto não devem, né, ser encaminhadas juntos, né? Então, a água de chuva e de esgoto devem escoar por caminhos diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, né, uma galeria de água pluvial, né, e uma rede coletora de esgoto, né, apropriada, né, cada uma, né, independente aqui nessa ligação. Então, a ligação, né, da casa aqui, ó, está ligando na rede de esgoto, e a água de chuva dessa casa, né, ela é encaminhada lá para a boca de lobo, né, e aí essa boca de lobo encaminha para a rede, ou a galeria de água pluvial. Nessa figura a gente vê, então, de novo, uma disposição, né, típica dessas redes que a gente lança, né, nas vias, né, então, para poder levar esses serviços, né, o serviço de água, né, o serviço de coleta e tratamento de esgoto, né, e o serviço de drenagem pluvial, que seria a rede de água pluvial, né. Então, geralmente a gente tem a rede de água pluvial no centro da via, é uma rede maior, né, e as duas redes, né, quando a gente tem só uma, né, rede de água e de esgoto, cada uma passando de um lado da via, né, e a rede de água sempre acima dessas, porque em caso, né, de extravasamento dessas duas redes aqui, não contaminaria essa rede de água pluvial, ó, de água potável, né. Aqui a gente tem um outro exemplo de vias, né, com lançamento aí já de rede de esgoto de cada lado, né, da via, justamente para facilitar aí a conexão com a rede pluvial, né, das casas com a rede coletora aqui, né. Então, para não ter necessidade de fazer qualquer obstrução na via aqui com a manutenção dela, né. Então, essa casa aqui liga nessa rede, né, nesse trecho da rede de esgoto. Essa outra liga nesse trecho. Então, qualquer necessidade de manutenção não teria que abrir a rua, né, fazer uma vala aqui, obstruir a rua aí para fazer esse serviço. Então, vem sendo muito utilizado essa forma, né, principalmente em loteamentos, em áreas novas aí. E isso é lógico que o responsável pelo serviço, né, a companhia de saneamento, é que vai trazer essa indicação, né. Falando um pouquinho sobre o tratamento de esgoto, né, esse tratamento aí é uma questão onde é avaliado quesitos aí, né, como, né, eficiência, confiabilidade. Então, isso vai diferenciar, né, por regiões, né, mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, o que seria, né, os aspectos importantes ou prioritários na seleção de um tratamento de esgoto. Então, por exemplo, em locais onde tem, né, menos desenvolvido, né, o custo da operação e o custo da implantação, ele acaba sendo, né, mais, inclusive, crítico, né, pontos críticos do que, por exemplo, em locais onde está mais desenvolvido, tem mais recursos, né? Então, não é só questão, né, do custo em si, mas é uma questão que envolve outros elementos, né, como requisito de área. Então, locais mais desenvolvidos, às vezes está mais ocupado, né, a localidade, a área, então tem menos áreas disponíveis do que geralmente temos aí em locais menos desenvolvidos. Então, é uma análise que parte não somente pela tecnologia em termos de eficiência, mas também por esses outros critérios aqui, né? Então, por exemplo, um critério como simplicidade, né, ele pesa menos
em região, né, que está mais desenvolvida, então ter mais recurso humano, então ter mais engenheiros, mais operadores qualificados para poder trabalhar com uma determinada tecnologia. Então, né, no caso de locais menos desenvolvidos, com menos recurso humano e financeiro, a simplicidade ela é um fator sempre essencial ou um fator crítico, né, para ser considerado aí para a escolha de uma tecnologia de tratamento. E também nessa análise da tecnologia passa também, né, pela análise, né, de bacia hidrográfica, né, dessa bacia de drenagem, né, que a gente está contemplando aí no caso, né, de uma estação de tratamento de esgoto, né, ou de uma forma específica. Então, tem casos que a gente precisa de exportar para outra bacia, porque não tem, né, um tratamento de esgoto naquela bacia. Então, a gente exporta, lança esse esgoto para uma outra bacia hidrográfica, né? Onde vai ter o tratamento lá. Então, essa água que foi captada numa bacia, virou esgoto, e aí, ao invés dela voltar para essa bacia de forma limpa, ela volta para outra. Então, isso tem impacto nas duas bacias, né? Assim como formas de tratamento, tendo aí a disposição final do solo, e aí tendo tratamentos específicos, né, para uma determinada situação. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, uma represa, vai lançar o esgoto tratado nessa represa, a gente tem que pensar num tratamento que remova aí alguns elementos que possam deteriorar mais rápido essa represa, né? Então, por exemplo, o nitrogênio e fósforo, para evitar então uma proliferação de algas e macrófitas, plantas aquáticas. Então, o tratamento tem que ter essencialmente uma remoção de nitrogênio e fósforo, que ainda não é comum e não cobrado ainda de uma forma geral no tratamento, né, de esgoto convencional, quando é principalmente lançado, né, a jusante aí da represa ou diretamente no corpo hídrico. Então, ele tem, né, vamos dizer assim, menos exigência, né, em termos de eficiência de remoção desses nutrientes aí, desses poluentes. Aqui a gente tem uma tabela de diversos tipos de tratamento usado no país, que vão desde as lagoas, né? Nós temos algumas variantes de lagoas, né, de tratamento de esgoto, as lagoas facultativas, anaeróbias, aeradas. Temos sistemas, né, mais compactos, muito utilizados em áreas, né, urbanizadas, né, que é o sistema de lodos ativados, sistemas como filtro biológico percolador e reator anaeróbio, que vem sendo muito utilizado de forma conjunta. Tem, né, nessa linha de sistema anaeróbio, né, um sistema onde a gente usa muito quando não tem esse sistema coletivo, né, então é individual, então a gente usa muito a fossa séptica, né, o tanque séptico, aí ela pode ser seguido de uma outra etapa de tratamento como filtro anaeróbio. Então a gente utiliza muito quando não tem essa rede coletora, ou às vezes quando tem uma rede pequena, né, para atender poucas residências. Então a gente pode ter esse sistema condominal, né, com uma fossa séptica também. Essas formas aqui de filtração no solo não é muito utilizada, né, tendo em vista que a gente não tem muito condições operacionais para garantir, né, essa infiltração. Então, basicamente, os sistemas que a gente mais usa no país são esses: lagoas, lodo ativado, filtro biológico e reator anaeróbio, e filtro também anaeróbio foi bastante utilizado. E aí esses sistemas, cada um tem uma capacidade de desempenho, né? Eles têm um desempenho, e aí que, né, para esse desempenho aí de remoção, por exemplo, de matéria orgânica, e aí a gente fala de DBO para isso, né? E que é uma forma, né, de falar sobre essa matéria orgânica presente ali no esgoto, né? Então, esses sistemas têm aí, né, um desempenho típico de cada um, que também tem que ser considerado na seleção do tratamento, né? Do tipo de tratamento. A gente vendo aqui agora, nesse slide, algumas fotos, né? Então, por exemplo, da rede coletora dentro do ambiente, né, urbanizado, né, tendo aí
escoramento da rede, né? Então, abertura da vala, né? Com escoramento. Então, é uma obra de infraestrutura, né? Linear, né? Onde tem vários critérios, né? Não somente o critério de dimensionar a tubulação, mas o critério construtivo também, né? De abrir essa vala, né? Fechar ela, né? De forma, inclusive, segura para os operadores, e aí ela ter condições para não ocorrer o rompimento e por aí vai. Um outro elemento aqui que a gente vê muito, que é a estação elevatória, né? Que é um outro componente que a gente vai projetar aqui, no curso de engenharia urbana, né? Além da rede, dos coletores, dos interceptores, a estação elevatória também é um conjunto de máquinas, né, de bombas que vai então, né, recalcar ou vai bombear esse esgoto de um ponto mais baixo para outro, né? Não é uma operação tão simples como muitos acham, né? Como bombear uma água, né? Então não é uma água comum, é uma água que tem muitos resíduos, muitos sólidos nela e geralmente aí causa muitos problemas operacionais, estações elevatórias que não são aí concebidas, né, com todo o critério, né? Então nós recebemos aí na rede coletora diversos materiais que colaboram com o entupimento dessa tubulação e do bombeamento aqui, né, que precisa então ser sempre observado. E aí a gente tem algumas figuras aqui, né, uma planta, né, de 2 estações de tratamento de esgoto, né, plantas menores, como essa de cima aqui, que é um sistema de tratamento de esgoto de Itabira. Ele não estava completo ainda, finalizado, né? Estava operando com reator WASB e filtro biológico percolador e decantador secundário. Um sistema a nível secundário aí de tratamento de esgoto, para a gente remover, por exemplo, bactérias, né? Para fazer uma desinfecção dele e remover, por exemplo, aqueles nutrientes que eu falei, nitrogênio e fósforo, a gente precisaria de mais uma outra etapa desse tratamento de esgoto aqui. Então, a maior parte das cidades nossas, a gente tem sistemas que chegam a nível secundário. Então, o reator WASB, que são, né, essa estrutura toda fechada de concreto aqui, ela realiza a primeira etapa do tratamento, removendo aí principalmente matéria orgânica e sólidos, aí depois o que não foi tratado vem ser tratado nesse filtro biológico percolador, e depois esse efluente passa por um decantador, e aí ele então é despejado e encaminhado para o corpo receptor, para o rio, né? O rio passando aqui, ó, né? Então ele tem a saída para o rio aqui, ó. Então é um sistema clássico, né, de tratamento de esgoto, né? Bastante utilizado na nossa região, inclusive, né? Esse tipo de sistema, reator anaeróbio e filtro biológico percolador. Essa ET aqui, ela atende hoje uma população aproximada aí de população de Itabira, né? Então, em torno aí de a população toda em torno de 100 mil habitantes, né? Mas ela, né, não atende toda a cidade, né? Então, é uma estação típica aí de uma cidade mais ou menos desse porte, né? Aqui a gente tem uma outra estação, né, de Porto Alegre, olha, para a cidade de Porto Alegre, então, né, uma estação bem maior, né? Então, inclusive com valor né, de recurso aqui, né, de implantação, né? Então não são obras, né, caras assim, mas nós vamos ver que no custo de implantação, né, nem sempre a ET, a estação de tratamento de esgoto, é o maior custo, principalmente pensando aí na questão de economia de escala, tá? Em termos, né, de tamanho de cidade, né, isso vai alterando. Então, a gente encerra por aqui essa etapa. Nós temos aqui, então, algumas referências bibliográficas utilizadas aqui para poder apresentar esse conteúdo, né? Os 2 livros textos que a gente já recomenda, né, como bibliografia básica e complementar da disciplina. Outras referências, como a nossa pasta no Google Drive, né, que temos lá alguns materiais, principalmente na pasta lá, Sistema de Saneamento, a pasta 6,
que traz aí como, por exemplo, o Manual de Saneamento Básico da FUNASA, que apresenta bem aí, com detalhes, esses elementos que a gente apresentou na aula aqui, nesse vídeo. Então, encerro assim essa etapa do conteúdo. Desejo aí a todo mundo, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.